O que significa que ação benévola, vontade malévola, o bem não se faz. E isso é corroborado pelo pensamento de Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele diz: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Em outras palavras, resumidamente, hipocrisia. Atitude boa com má intenção, o bem é falso. Como, por exemplo, você não vai à campanha do quilo? Vou. O que vão pensar de mim se eu não for? Eu sou o presidente do centro. Ato bom, pensamento mau, bem é falso, é aparente. Isso é que o apóstolo Paulo dizia. Ação e vontade. É preciso que eu tenha vontade de agir. E nesse tempo de transição, isso vai ser constante. Escolhas. Escolhas e escolhas. É o que nós mais fazemos e mais faremos. Escolhas. E responsabilizarmos-nos pelas escolhas que fizermos. E aí sim, atingiremos a plenitude. Possível a um ser perfectível no estado que estamos de evolução. E aí podemos entender que as virtudes são desenvolvidas de maneira escalonada. Atinjo uma virtude para chegar a outra, para chegar a outra. E uma forma de entender isso é reler o Sermão do Monte. Em especial, as bem-aventuranças. São 9 bem-aventuranças. 7 de atitudes. 2 de perseguições. E ali há uma escala de valores. Não foram palavras ditas de maneira aleatória. Foram adredemente ditas, intencionalmente ditas, mostrando que sem uma virtude não atingiríamos a outra. Qual é a primeira das virtudes colocadas nesse sermão? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados os humildes. Como se estivesse dizendo, sem humildade, nenhuma outra virtude se adquire. Nenhuma atitude será correta se não for precedida de humildade. Então não é a maior das virtudes, é a primeira sem a qual não chegaremos às outras. E ele cria essa escala. Bem-aventurados os que choram, segunda bem-aventurança, porque serão consolados. Aquele que não tem humildade não sabe o valor do choro, ou seja, não entende o sofrimento. Aquele que passa pelo sofrimento sem humildade, ele repudia-o e transfere-o para Deus, dizendo: por que o Senhor fez isso comigo? Em outras palavras, por que não faz com os outros? Mostra-se egoísta. Sem a humildade não se valoriza o sofrimento. Dizem que espírita gosta de sofrer, não gosta, mas sofre com gosto, é diferente. É diferente. Gostar de sofrer é diferente de sofrer com gosto. Sofrer com gosto é buscar a origem do sofrimento para extirpá-la, para dele se libertar, como nos fala a Dona Joana de Anjos no livro Plenitude. Libertar-se do sofrimento, cessar o sofrimento, isso é sofrer com gosto. E não ficar se lamentando. Mas só um ser humilde consegue fazer isso. E depois, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que sofrem, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, os mansos, herdarão a terra. A mansuetude só vem num coração que sabe o valor do sofrimento e é humilde o bastante. E só depois dessa terceira, vendo a quarta, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. O ser que não é manso, que não é pacífico, o ser que não entende o valor do sofrimento, o ser que não é humilde, ele nunca será justo, será justiceiro. Por isso a justiça, o senso de justiça, a sede de justiça, vem somente nesses corações, que já estão devidamente ajustados, para que não sejam justiceiras e nem parcimoniosas. Bem-aventurados os misericordiosos, só um coração justo, que sabe, que é pacífico, que sabe o valor do sofrimento e que é humilde, consegue ter misericórdia. Porque senão ele pode ter negligência. E ele é misericordioso porque sabe todas essas virtudes que antecedem. Sendo misericordioso, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O coração puro é fruto de um coração misericordioso, justo, que é pacífico, que sabe o valor do sofrimento e que é humilde.
senão ele não é puro. E a consequência, verão a Deus. Quando se vê Deus? Conhece a prece de Cáritas? Conhece? Todo espírita reza essa prece. Como é que ela termina? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem até o final, porque normalmente ela é decorada, né? Como é que ela termina? Não precisa ser ipsis verbis, mas diz o quê? Pedimos que Deus faça de nós o quê? Um espelho, no qual refletirá o quê? A imagem de quem? De Deus. Então, puro de coração é aquele que consegue ver Deus expresso na face de qualquer pessoa, porque ele vai além dos defeitos dessa pessoa e vai à sua origem, que é a origem divina. Só um coração puro vai além dos defeitos. Por isso vê Deus. Disse Jesus, o Senhor dirá, estava nu, vestiste-me, tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, estava preso, foste me visitar, estive doente, foste me ver. Senhor, quando te fizemos isso? Em outras palavras, todas as vezes que fizeste ou fizeres a um dos meus, é a mim que o faz. Então, somente um ser puro de coração consegue perceber a bondade escondida nas maldades. Não como absoluta, mas como potencial. É somente um coração puro estende a mão para a recuperação das outras pessoas. Não retira delas a responsabilidade de assumir as consequências dos seus erros. Expiar os seus erros, ser punida pelos seus erros, mas nunca tira delas a oportunidade de crescerem e se melhorarem. Como naquela passagem de um sábio indiano que andando pela estrada com seus discípulos encontra um animal em decomposição e os discípulos olham para aquele animal e dizem, mas que coisa feia! E o seu mestre disse, mas que belos dentes ele tinha. Isso é puro de coração. E só depois da pureza de coração, a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja que interessante, há 2 bem-aventuranças semelhantes. A 3ª diz, bem-aventurados os pacíficos. A 7ª diz, bem-aventurados os pacificadores. Então, ser pacífico é diferente de ser pacificador. E é. Ser pacífico é aquele que não devolve o mal. Ser pacificador é aquele que devolve com o bem. Ser pacífico é uma inação. Ser pacificador é uma atitude. Por isso, pacificador vem no 7º degrau. E ser pacífico vem no 3º. Preciso ter a paz para vivenciar a paz. Então, por isso, pacificador. E qual a consequência? Serão chamados filhos de Deus. E é esse entendimento, sucedido pelas práticas, que contribuirão para um mundo melhor. A doutrina espírita é um manancial de ensinamentos, de instruções, que nos propiciam nos melhorar. E por isso, melhorar o mundo. Encerrando, conta-nos uma história que um jornalista, um articulista, foi dada a ele uma tarefa que era escrever uma matéria para a revista, cujo título era Como Consertar o Mundo. E ele começou a escrever lá no seu escritório, não conseguiu, foi para casa, pensou em casa, eu tenho mais tranquilidade, vou escrever isso em casa. E a matéria era para o dia seguinte. Então ele chegou em casa, tomou um banho, foi lá para o seu escritório particular e começou a escrever a matéria. E nisso o seu filho, de mais ou menos 4, 5 anos, veio e começou a brincar, a jogar bola ali no seu escritório. E fala, filho, o papai está precisando escrever uma matéria muito delicada, como consertar o mundo. E eu, no seu escritório, brincando, me atrapalha, não conseguiu, foi para casa. O menino continuou brincando ali. E falou, olha, vamos fazer o seguinte, você é um menino inteligente, gosta de muito quebra-cabeças, eu vou te dar um quebra-cabeça. Ele foi lá num cesto de mapas, retirou um mapa mundi, e recortou esse mapa. Recortou e disse, olha, monta esse mapa para mim, dá uma consertada nesse mapa mundi, e depois a gente brinca. O menino pegou lá os papéis, foi lá para o canto e começou a montar o quebra-cabeça. Montou, depois colou com uma fita adesiva e levou para o pai. Coisa de meia hora. Pai, eu consertei o mundo. E ele olhou e disse, mas como é que você fez isso? Você não tem nem idade, você não sabe nem como é que liga os continentes. Como é que você olhou isso aí? Eu falei, pai, é o seguinte, aqui atrás do mapa tinha a imagem de um homem
Eu colei os pedaços desse homem. E ele escreveu o seu artigo. Para consertar o mundo, primeiro se faz necessário consertar o homem. Então essa é a ideia. Para vivenciarmos, para a doutrina espírita contribuir para um mundo melhor, é preciso que os espíritas ajam de maneira melhor. Obrigado a vocês pela paciência, obrigado pelo carinho. Deus lhes pague, mineiramente falando. Muito obrigado. Muito bem, papai. Nós agradecemos imensamente nosso irmão Simão por esse primeiro momento. Ele retornará para as perguntas e respostas. Nós queremos fazer registro que se encontra entre nós